O universo não tem favoritos. O seu sucesso, a sua felicidade dependem de leis e princípios naturais e a forma como os usam. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Siga o Seu Coração, inspirado no livro de Andrew Matthews. Eu sou Maria Rocapa, sou coach, palestrante e mais um episódio vai começar. Hoje vamos falar sobre as leis universais e qual o efeito que elas têm na nossa vida. Mas antes eu vou pedir que subscreva o canal, coloque um gosto ou um like, compartilhe com seus amigos, porque acredito, no final de cada um desses vídeos fica sempre uma lição de vida. Vamos falar hoje sobre as leis universais. As leis universais ou as leis naturais, elas se aplicam a tudo que existe na natureza. Sejamos nós humanos, no reino animal ou no reino vegetal, as leis elas aplicam-se a tudo que existe. Mesmo a nós, como humanos, não interessa se eu sou agricultor, ou engenheiro, ou um diretor, ou um executivo, as leis aplicam-se para todo mundo. E a primeira lei em que o Andrew Matthews fala no seu livro é sobre a lei da semente. É preciso primeiro plantar para depois colher. Andrew Matthews fala sobre que esforço mais paciência é igual a resultado. Vamos olhar para aquilo que é a lei da semente que se aplica na agricultura. Eu primeiro preciso de preparar a terra, arar a terra, plantar as sementes, regar, tratar, eliminar as ervas daninhas, adubar o terreno e esperar com alguma paciência e com muita paciência que daí brotem os frutos. É assim que toda a parte do esforço que se faz inicialmente para plantar a semente chama-se esforço, mas a paciência, o tempo que esperamos, vai dar algum resultado. Andrew Matthews aborda no seu livro que muitas pessoas não entendem esse princípio e perguntam: e se eu plantar feijões hoje, o que vou colher amanhã? E a resposta é feijões molhados. Muitos de nós dizemos, se eu tivesse um bom emprego, eu trabalharia muito mais duro, eu trabalharia muito mais motivado. Se eu tivesse muito mais dinheiro, eu conseguiria ter uma vida melhor. Meu amigo, trabalhe duro hoje, esforce ao máximo hoje para colher os frutos amanhã. Sobre esse tema nós vamos ao longo do episódio ir desenvolvendo para se explicar muito mais a essência disso, mas a vida é mesmo assim. Muitas das vezes nós temos que começar do pequenino, ir plantando, ok? Não vou esperar ter muito para poder fazer todo o esforço. Não existe resultado sem antes esforço e o tempo de espera, paciência para poder alcançar o que nós desejamos. E é o que não acontece na nossa vida. Queremos tudo rápido, queremos tudo instantâneo. Estamos na era que chama-se do macarrão instantâneo. É hoje e amanhã já queremos resultado. E eu estou gordo e já quero amanhã e uma semana estar magro. E às vezes criamos artefactos e artifícios perigosos para poder conseguir as coisas muito mais rápidas. E sabemos que isso muitas das vezes trazem grandes consequências, como também é de pouca dura. Na vida nós precisamos primeiro nos esforçar para depois conseguir. E é um conceito que hoje, atualmente no mundo, os conceitos modernos nos levam ao contrário. É o caso de que, leve hoje, paga amanhã. O uso do cartão de crédito. Nós queremos receber primeiro para depois poder pagar. O que acontece muitas das vezes é ficarmos em falência. É preciso que primeiro façamos um esforço para depois sermos recompensados. Nós como seres humanos devíamos plantar a nossa própria comida. Talvez aí nós iríamos conseguir perceber que esta lei se aplica a quase tudo. A paciência, o fazer, ok? Muitos dizem, eu se fosse muito bem casada, se o meu marido fosse muito bom, eu seria uma ótima esposa. Não, seja uma ótima esposa hoje, para depois colher um fruto, um casamento, um marido bem melhor. Não que isso já abordamos sobre queremos que as pessoas mudem, mas sejamos hoje, façamos hoje um esforço para que amanhã os resultados
se não alcançados como desejamos, façamos alguma mudança na nossa vida ou acabemos por nos adaptar, ok? Andrew ainda fala dentro do seu livro sobre uma lição em que nós aprendemos no jardim de infância. Muitos de nós, quando éramos pequeninos na escola, nós fazíamos a plantar uma série de feijões e o que às vezes acontece é que nem todos os feijões que nós vamos plantar, eles vão sair. Não vou plantar 10 sementinhas e vão nascer 10 sementinhas e vão sair 10 plantinhas. Muitas das vezes temos que plantar muito para colher um pouco, não naquela mesma proporção, ok? O que nós devemos cultivar em nós é sabermos que nós precisamos de plantar, de nos esforçar o bastante até conseguirmos atingir aquele que é o nosso objetivo. Se eu quiser ser uma pessoa com um network muito grande, com muitos amigos, eu vou precisar de interagir com muitas pessoas para depois no final colher ou escolher aqueles que são melhores para mim. Porque nem tudo sai aquilo que a gente quer. Há sementes que não dão bons frutos, sai algum fruto que não esteja bom. O importante é saber que no meio de tudo que nós plantamos, o esforço que nós fazemos, vamos ter algum resultado. E assim vamos passar para outra lei, sobre a lei da causa e efeito. Quantas vezes nós temos inveja das outras pessoas? Porque se a minha vida está estagnada, é preciso eu refletir sobre o que está a acontecer, o que estou a fazer para que ela esteja estagnada. Andrew Matos, no seu livro sobre este tema, fala que a sua vida é um sistema de energia. Se nada de bom acontece na sua vida, a culpa é sua. Em poucas palavras, se nós formos honestos com nós mesmos, poderemos listar quase tudo o que aconteceu na vida e ver como ajudamos a criar os acontecimentos. Pois é. Eu não conheço ninguém que seja bem sucedido, que tenha dito o seguinte, ou que leve a seguinte rotina: acordar cedo, trabalhar muito, cuidar da saúde, alimentar-se bem, fazer todo o esforço de ser um dia melhor do que o outro e que no final tenha um resultado desastroso. O que acontece é que nós não queremos fazer nada e queremos que da noite para o dia as coisas acontecem. Mas na realidade nós somos e temos tudo aquilo que nós desenhamos. As nossas ações nos levam aos resultados que nós hoje temos. Se eu hoje não tenho um resultado de ter muito mais dinheiro, é provável que eu não tenha feito um esforço para poder alcançar. Eu talvez não tenha feito um esforço de venda, eu não tenha criado um negócio que mesmo que no princípio tenha tido algum fracasso, eu volto-me a reerguer para continuar. Muitas das vezes temos um primeiro fracasso e desistimos logo. Quando nós depois queremos olhar para a vida das celebridades, para aquelas pessoas que conseguiram algum sucesso, e nós temos inveja e depois dizemos que a grama do vizinho é mais verde. E nós não sabemos qual é o esforço que ele fez para que hoje tenha aquele resultado. E quantas vezes nós olhamos para a vida de celebridades, em que nós olhamos e vemos, uau, que vida que eles têm, que maravilha, é tão bom, mas saiba que quando vamos ler sobre a vida dessas mesmas celebridades, nós vamos saber que eles começaram de pequenos. Andrew Matos ainda aborda no livro, diz: não se preocupe se as leis do universo estão beneficiando ou não o vizinho. Preste atenção à lei da causa e efeito, se ela está funcionando na sua vida, em seus relacionamentos, em seus sucessos e em seus fracassos. E assim a sua paz de espírito será bem maior. Muitas das vezes nós queremos olhar para aquilo que está a acontecer ao outro, esperamos sempre que haja justiça por parte do outro. Mas por que ele consegue e eu não consigo? Quando nós deixamos de nos preocuparmos com as circunstâncias que acontecem na vida do outro e olharmos para as nossas ações sem ter que olhar para o que os outros estão a fazer, a nossa vida vai se tornar melhor. Porque enquanto nós dormimos, nós não sabemos qual é o esforço que o outro está a fazer, ok? Nós só conhecemos a nossa própria realidade. O que o outro está a fazer para ter um carro bonito, para ter uma casa bonita, para ter um emprego melhor, para ter inclusive uma posição, um cargo melhor, o que é que ele teve de fazer? E muitas das vezes teve que ter um pensamento, um mindset diferente. Porque nós muitas das vezes só sabemos reclamar.
E nós só dissemos, enquanto eu não tiver uma condição melhor, enquanto eu não tiver um cargo melhor, uma função melhor na minha empresa, eu não vou me esforçar. E tem pessoas que não olham para nada. O que eles fazem? Esforçam-se ao máximo, esforçam-se. E se dentro da empresa ele não vai ser visto, com certeza que ele será bem visto fora daí. O importante é nós aprimorarmos todos os dias para que as coisas possam acontecer. Se eu me alimento mal, obviamente que eu vou estar mais gordo. Se eu não fizer exercício físico, obviamente eu não vou ter uma boa forma física. Se eu não cuidar do meu sistema nervoso, eu não cuidar das minhas emoções, obviamente eu vou ter outras doenças. Se eu me alimentar mal, eu vou ter diabetes, eu vou ter problemas de colesterol. O que é importante é o que é que eu faço para que os resultados que acontecem na minha vida hoje aconteçam. Nós temos crenças enraizadas sobre tanta coisa na nossa vida, sobre realidades que nós acreditamos que é a única verdade que existe no mundo e sobre elas coisas acontecem. Se eu acredito que eu só tenho dinheiro sendo desonesto, ou vou ter dinheiro trapaceando outras pessoas, ou trabalhando dia e noite sem dormir, é o que vai acontecer na sua vida, porque as suas ações vão levar para isso. Porque os nossos pensamentos transformam-se nas nossas emoções, naquilo que nós sentimos e vão levar as nossas ações. Se eu não estiver motivado, se eu não acreditar que o meu esforço vai dar resultado, eu não vou fazer esforço nenhum. Nós temos pessoas que a vida delas é só reclamar. Perdem tanto tempo a reclamar e não fazem nenhuma ação para poder sair desta situação. Há casos de pessoas que só sabem reclamar, que não são valorizadas. E elas continuam na mesma situação. Não fazem nada para sair dali, para mudar da situação. E depois queremos reclamar sobre as leis da causa e efeito. Eu tenho os resultados com base naquilo que eu faço. Ok? Claro que se eu for uma pessoa desonesta, que não cuido da minha saúde, que eu faço coisas que são contra a lei, vai chegar um dia que virá o resultado disso. O importante é que nós sejamos pessoas que tenhamos a consciência de que nós precisamos de nos esforçar e que toda ação vai criar uma reação. Acreditem. Ok? E assim, à medida que você se aprimora, as apostas crescem. É de pequenino que nós começamos. Olha, eu não posso achar que vou sair de uma situação que eu não estou preparado para uma situação melhor. Eu vou dar um exemplo mais concreto. Eu não vou esperar ter $1 milhão para começar a economizar dinheiro. E muitos de nós acreditam que só vão começar a economizar dinheiro quando ganharem mais. Mas muitos de nós têm a experiência que quando nós até ganhamos mais, se nós não tivermos o hábito de economizar, nós não vamos economizar. É de pequenino que se começa. Se eu não sei economizar 1 kwanza ou 10 kwanzas por mês, como é que eu vou querer esperar que quando ganhar $1 milhão eu vou economizar 100 mil? Eu não posso esperar conseguir ser uma pessoa disciplinada, mais feliz, esperando que venha uma situação. Quantas vezes nós achamos que o dia que eu me casar eu vou ser uma pessoa mais feliz? Nos casamos. É uma felicidade momentânea. No momento da festa, os primeiros dias, estamos naquela euforia da dopamina e toda aquela alegria, aquela emoção. Passados uns dias, somos infelizes, vamos continuar uma pessoa infeliz. Muitas das vezes sonhamos em ter um carro. Sonhamos tanto e achamos que a nossa felicidade vai estar imbuída naquele carro em que nós queremos. Compramos o carro. Estamos felizes nos primeiros dias, aquela emoção, vamos passear e vamos mostrar. Depois de uns dias a nossa vida volta ao normal. Então, se eu não sou feliz antes, se eu não sou uma pessoa que economiza a partir de 10 kwanzas por mês, eu vou ganhar $1 milhão e vou gastar esse $1 milhão, porque eu não tenho este hábito. E é o que acontece e tudo se faz aos poucos. Ok? Por exemplo, nós quando começamos na iniciação, depois passamos para a primeira classe e vamos subindo. E na vida é mesmo assim. Nós começamos de pequeninos. E repara de que quem começa de pequenino, normalmente consegue depois evoluir com muito mais robustez. Quer dizer que, porquê? Porque à medida que nós vamos subindo e vamos aprimorando, e vai ter uma melhoria, aí o jogo fica maior. Ok?
Então, às vezes, nós perdemos esse conceito. É o caso de alguém que está a lutar para pagar um carro, trabalha durante 20 anos e não economiza nada, ok? E depois nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma que não é. Andrew Matthews fala ainda no livro que a vida é uma evolução gradual e a questão é o que você está fazendo com o que tem, e enquanto a resposta for não muita coisa, nada melhorará. Se eu quiser ser uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, eu vou precisar de aprender a lidar com um pouco que eu ganho. Se eu tiver uma casa pequena, viver num bairro que não é aquele que eu quero, e meu sonho é ter uma casa maior, eu vou ter de aprender a cuidar da minha casa pequena, aquela que eu tenho. Quando eu aprender a cuidar do pouco que eu tenho, obviamente eu vou estar preparado para receber aquilo que é maior. E essa lei até aplica-se à lei da gratidão. Agradecer pelas pequenas coisas que nós temos na vida, que dessa forma elas vão evoluir. Em poucas palavras, Andrew Matthews fala no seu livro que o universo recompensa o esforço e não as desculpas. E quantas vezes nós só temos desculpas e arranjamos artefatos, temos crenças limitantes sobre tanta coisa na vida, ok? E depois esperamos que as coisas aconteçam. Eu não consigo isso porque está muito difícil, que o governo não faz nada e etc. Porque nós somos pessoas muito seletivas até demais. É o caso de uma pessoa que rejeita um emprego porque não é o emprego que ela queria. Quando, muitas das vezes, neste momento, é tudo que ela conseguiu. Que se calhar, e digo, se é a única opção que você conseguiu, aceite-o. Porque desta forma, vai, a partir daí, ser um trampolim para algo que se quer. Nós sonhamos que e acontece agora que todo mundo se forma, eu me formei em gestão e eu quero ser logo gestor. E eu não começo de baixo, eu não aceito trabalhar com coisas pequenas. Tome coragem e vá em frente, começa de pequeno, que diz que é de pequeno que se torce o pepino. E falando sobre isso, o Andrew, no seu livro, fala sobre um amigo dele chamado Nick, que conseguiu seu primeiro emprego nos Estados Unidos. Não tinha dinheiro, não falava inglês e se candidatou a um emprego de lavador de pratos num restaurante italiano. Enquanto esperava que ele fosse entrevistado, ele foi até o banheiro do restaurante e lavou o banheiro até que ficasse impecável. Chegou a usar uma escova de dentes para esfregar aqueles rejustes entre cada azulejo. E assim foi a maneira de dizer que eu levo a sério lavar pratos. E assim, vocês sabem, Nick conseguiu o seu emprego e uma semana depois o funcionário que fazia as saladas saiu e o que aconteceu? Nick foi promovido e era o primeiro passo para se tornar um chefe, que depois tornou-se um chefe nesse mesmo restaurante. Às vezes é preciso mostrar que nós levamos muito a sério aquele bocado que nós temos, aquilo que nós temos. E às vezes é preciso nós nos dedicarmos ao máximo e com toda a primazia ao trabalho que nós temos. E às vezes dizemos, não, eu não sou pago para fazer mais do que isso. O que me pagam é isso. Se você quiser crescer, a não ser que você queira se manter no mesmo estado em que está hoje até a sua reforma, faça sempre um esforço adicional para poder subir. Só assim é que vai ser notado pela gestão da empresa para poder subir, porque você mostrou que leva a sério o seu trabalho. E que mesmo e há quem vai dizer, mas há empresas que não valorizam os seus funcionários. Acredite que quando você se aprimorar, vai estar apto até para se candidatar a um emprego melhor e conseguir uma empresa que lhe vai valorizar. Ok? Quanto senão é ganhar experiência, quem sabe, para abrir o seu próprio negócio. Muitos de nós até nascemos para sermos empreendedores e criamos a crença limitante que temos que trabalhar para outras pessoas. E mesmo quando nós vamos abrir a nossa empresa, nós precisamos de nos esforçar, para sermos expert na matéria que nós vamos fazer, de maneira que nós consigamos prestar um bom serviço para o cliente e dessa forma ganhar dinheiro, ok? E em poucas palavras, Andrew Matthews diz: comece da maneira que puder, esforce-se ao máximo para fazer qualquer coisa que lhe couber fazer e as oportunidades surgirão.
Isso se chama criar uma reputação e, como se diz, uma coisa leva a outra. E como estamos a falar de leis, agora vamos falar sobre o princípio da rã. Alguém já ouviu falar sobre esse princípio? Isto é uma fábula que fala sobre uma determinada rã que se coloca numa vasilha de água e isto tem a ver com a lei da deterioração, ok? Se você pegar numa rã inteligente e colocá-la numa vasilha com água a ferver, o que vai acontecer? Ela vai saltar, certo? Mas se eu pegar nesta mesma rã, colocar numa água fria, colocar no fogo brando, e a água for aquecendo devagar, vai chegar uma altura que a temperatura, quando estiver mais alta, a rã vai dizer, aqui está um pouco quente. E no final nós vamos ter uma rã cozida. E é o que acontece conosco na nossa vida. Nós às vezes não ficamos atentos às tendências. As coisas vão acontecendo e vamos dizer, eu acho que alguma coisa não está certa. E como nós estamos na nossa zona de conforto, quando demos por nós, já estamos numa situação muito complicada. É assim que acontece conosco quando nós engordamos. Não engordamos de um dia para o outro, aos poucos, eu sou a experiência disso, ok? Não engordei de um dia para o outro, porque imagina se você um dia, amanhã, acordasse com mais 20 quilos, seria o pânico total. Era ligar para o hospital, a família em pânico, ir para o hospital porque alguma coisa vai acontecer, eu vou morrer, alguma coisa vai acontecer. O que acontece é que nós vamos progressivamente. E assim acontece com a nossa vida financeira, com o nosso casamento, com as nossas relações. As coisas vão se deteriorando aos poucos e nós não estamos atentos a isso. E essa fase que nós estamos a viver da Covid-19 nos diz isso. Há tendências que nós não acreditávamos, achávamos que as coisas não iriam mudar. E quando as coisas acontecem aos poucos. E Andrew Matos fala aqui, quando num só dia você gasta um pouco para além do previsto, não parece nada. Isso é verdade. Recebemos o nosso salário, vamos às compras. E eu gasto mais 10 ou 100 quase, até não é nada. Mas se eu for de uma forma repetitiva, tendo este hábito de gastar um pouco mais todos os dias, vai chegar uma altura que eu vou ficar sem nenhum tostão. E depois eu vou reclamar que o dinheiro não chega para nada, que é tudo muito difícil, que a culpa é daquele, do outro, etc. É a soma de vários atos, factos e processos, uma coisa soma a outra e no final os resultados vêm, ok? E isso é preciso que haja a consciência, é preciso que eu tenha, olhe para aquilo que são as tendências e me pergunte todos os dias para onde é que eu estou a ir, ok? O que será que eu estou mais saudável? Será que eu estou mais próspero? Será que eu estou melhor do que ontem? Será que eu estou mais feliz que o ano passado? Nós às vezes não fazemos essa reflexão. Como é que eu estava em 2019 e como é que eu estou hoje? A nossa vida vai se deteriorando, a nossa saúde vai se deteriorando, nós nem damos por isso. Se olhar para 10 anos atrás, como é que nós estávamos? É preciso olhar e ver que existe alguma evolução, ok? E isso nos remete a uma outra lei, que é a disciplina. É preciso ter disciplina, e a disciplina é uma outra lei universal. E acreditem que a disciplina é algo muito complicado para muitos de nós. A disciplina tem a disciplina nas pequenas coisas que nós não gostamos e poderemos obviamente passar a vida a fazer aquilo que nos dá prazer, ok? E às vezes a disciplina é ler ao invés de ver televisão, ao invés de ficar no WhatsApp, ao invés de sair para passear sem fazer nada, ok? Fazer exercícios físicos 3 vezes por semana, ok? Comer uma comida mais saudável, ok? Portanto, na vida nós precisamos ter alguma disciplina, estudar mais, trabalhar um pouco mais, investigar, inovar um pouco mais, e às vezes é o que não acontece, porque realmente
ter disciplina é muito difícil, ok? É muito complicado. Eu, particularmente, este ano, eu senti que havia, de alguma forma, eu precisava de implementar alguma disciplina na minha vida. E às vezes nós dizemos a determinadas pessoas: ah, você não consegue porque não tem disciplina. E para se ter disciplina é preciso ter uma força de vontade, uma força de ferro. Quem pensa assim, pensa de forma errada, ok? Porque mais do que ter a força de vontade, é preciso compreender aqui no nosso cérebro e no nosso subconsciente que é o porquê que eu preciso de ter disciplina. Quando existe o porquê, o ganho disso, obviamente eu não preciso que ninguém me diga que eu tenho que levantar da cama. Eu não tenho disciplina de acordar cedo para ir trabalhar, ok? Por mais que eu faça o esforço de acordar cedo, eu não consigo. Mas se me disserem: olha, você ganhou uma viagem para as Ilhas Caimãs e o avião sai às 4 da manhã, acredita que você vai acordar às 1 da manhã, às 2 da manhã vai sair de casa, vai fazer o check-in e vai viajar às 4 da manhã. E no entanto eu dizia que eu não consigo, não tenho disciplina para acordar cedo, ok? Depende muito do porquê, da motivação para isso. Okay? Não é eu simplesmente ter uma força de vontade. Vou ter força de vontade para quê? Quais são os ganhos? Ora, os ganhos de eu acordar mais tarde é que se calhar eu durmo mais, e como é prazeroso dormir um pouco mais, ok? Não gasto tanta energia. O nosso cérebro está preparado para gastar o menos de energia possível. E obviamente que dormir um pouco mais não faz mal nenhum, pelo contrário, eu descanso muito mais e é prazeroso. Mas quando eu consigo perceber que eu vou levantar mais cedo, porque eu vou ter um ganho, eu vou ganhar muito mais dinheiro, eu vou influir, eu vou ter algum usufruto lá para frente, obviamente que eu me torno uma pessoa muito mais disciplinada. E assim, vamos passar por uma outra lei, que é a lei da ordem, ok? A lei da ordem é a primeira lei da expansão. Qualquer coisa precisa de um método para crescer. Tudo que existe na Terra tem uma simetria, mesmo quando não parece. Mas acredita que tudo se deve a uma ordem. Se você quer que o seu negócio cresça, tenha um método. Se deseja ser bem sucedido, organiza-se. E há pessoas até que aplicam: mas é assim, o meu escritório está cheio de confusão, a minha casa é bagunçado, mas é assim, é a minha bagunça organizada. Mas eu faço a segunda pergunta, e um dos temas que o André Matheus fala no livro, que é: você vai ser operado de urgência e você vai passá-la para o bloco operatório e encontra médicos e enfermeiros com os equipamentos completamente uns por cima dos outros, completamente desorganizados, e o médico lhe diz: olha, senhor João, não se preocupe, que isto aqui está tudo sob controle. Você vai aceitar ser operado por este médico? Claro que não. Então, na vida, nós devemos ter sempre uma ordem, um processo, ok? É preciso que hajam regras, porque se nós não tivermos regra, uma ordem, um processo na vida, claro que as coisas não vão fluir. E nenhum esforço é em vão, ok? Nenhum esforço é em vão. Às vezes dá a impressão que nós fazemos muito esforço, mas não vemos resultados. E tem um vídeo do Simon Sinek, que eu amo muito este autor, porque ele é um dos gurus de liderança, em que ele fala sobre isso. Ele faz a pergunta ao entrevistador: qual é o momento em que você descobriu que a sua mulher lhe amava? O dia, a hora exata. É uma sequência de ações. É você ter sido carinhoso com ela, ter levado um copo d'água, ter mostrado que se preocupava com ela. São pequenas somas de pequenas coisas que vão depois no final ter um grande resultado. Pegas num cubo de gelo, colocas fora ou no fogo, né? Ligas o fogo, tens uma panela com gelo, ligas o fogão e logo no primeiro instante o gelo não derrete, parece que não está a acontecer nada. Mas à medida que ele vai aquecendo, o gelo vai alterando, e daqui a um tempo está uma água em ebulição. O mesmo se aplica em relação ao exercício físico. Muitos de nós, eu no princípio, quando era mais nova,
Eu comecei com este processo de querer emagrecer e preciso de estar em forma. Achava que depois de uma semana ou 2 semanas de exercício, de corrida, eu já devia estar logo magra. Acredita, o personal dizia, olha, dona Nax, a senhora para engordar levou anos, também vai levar algum tempo para poder emagrecer. E dá a impressão, até quando nós começamos, não acontece nada. Só depois de 3 meses, 6 meses, é que a gente olha, oh, uau, está a fazer efeito. E é assim tudo na vida. Tudo na vida, não existe esforço nenhum que nós façamos que seja em vão. Só que precisa de levar o seu tempo, é preciso aplicar alguma energia, ok? Alguma energia nós precisamos de aplicar. E aqui Andrew fala muito, daqui há um ponto que ele fala que ele gosta de imaginar um jogo de pinball. Sempre que eu empenho em alguma coisa, arrumo logo a minha escrivania, escrevo um livro, ajudo um amigo, pago uma conta, e assim ele está somando pontos. E ele considera que todos os esforços, com mais um acréscimo do crédito universal, as coisas sempre vão correr muito bem, ok? E assim, e falando um bocadinho sobre aquilo que também, e depois vem aí as ondas da vida, é que tudo na nossa vida acontece em ondas, em épocas em que acontecem as coisas, as grandes mudanças na nossa vida. E hoje, falando um bocadinho daquilo que está a acontecer atualmente com a Covid, é que nós às vezes não estamos preparados para a próxima onda que é de vir. As nossas ações, aquilo que nós fazemos, às vezes não nos preparamos para o que há de vir no futuro, ok? E assim acontece, porque a vida é feita de ondas. E a semelhança daquilo que se fala sobre as ondas cerebrais, sobre as ondas de luz, tudo isso, às vezes, algumas crises que vêm e vão, algumas coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos de estar sempre preparados para a próxima onda, ok? Essa situação da Covid apanhou todo mundo de surpresa. Muitas pessoas não estavam preparadas. Nós achávamos que as coisas, e nós angolanos então achávamos que Angola nunca iria mudar, as coisas nunca iriam mudar, e fomos obrigados a mudar por essa nova onda universal. Não é só em Angola, no mundo. E pior então, os países que achavam que eles tinham tudo sob controle e que tinham a melhor medicina do mundo, são as que estão a sofrer as maiores crises, os maiores números de casos, as maiores mortes, os maiores casos críticos. Então, é preciso às vezes guardarmos, termos alguma contingência, pensarmos e olharmos, e falamos no princípio sobre as tendências, olharmos aquilo que é preciso, o que é que está a acontecer, para onde o mundo está a ir, para que nós estejamos sempre prontos para a próxima onda. E eu acredito que essa questão que nós estamos a viver hoje, essa nova era do Covid, nos vai ensinar como nos prepararmos para as próximas ondas que aí hão de vir. E para isso nós temos que aprender a sermos também adaptáveis, ok? Nós temos que aprender a aceitar as mudanças, porque o mundo está em constante mudança. E isso é um assunto que se bate. Muita gente acha que as coisas não vão mudar, que as pessoas não mudam, que as circunstâncias não mudam. Mas acreditem, o mundo está em constante mudança. E essa lei sobre ser adaptável é uma lei brutal, porque ou você se adapta ou desaparece, ok? É assim que existem empresas que começam muito bem, ok? Acham que as coisas nunca vão mudar e no final o que acontece é que elas não se adaptaram às novas eras e nós vamos ver isso depois dessa época que nós estamos a viver. Empresas que já estão a morrer, que vão morrer porque elas decidiram manterem-se num tradicionalismo em que eles eram extremamente resistentes a mudanças e não conseguiram se adaptar e ficaram pelo caminho. E aqui no livro do Andrew, ele fala aqui sobre alguns exemplos que eu vou passar a ditar, que ele diz, olha, no mundo dos negócios as coisas mudam tão rapidamente que até os especialistas erram. E é assim que em 1927, o R. Warner, presidente da Warner Brothers, achou que não era importante a introdução do som no cinema. Quem diabos quer ouvir o que os atores estão falando?
ok? Em 1943, Thomas Watson, que era o presidente da IBM, fez a seguinte previsão: acho que não há mercado mundial, talvez para 5 computadores. Nem preciso de tocar mais neste ponto. Em 1977, o Ken Olsen, presidente da Digital, repetiu o equívoco: não há nenhuma razão para qualquer indivíduo ter um computador em casa. Nem precisamos debater sobre isso. O que é verdade hoje pode não ser amanhã. E a nossa vida nos diz isso. E acredito que você que está a assistir a esse episódio há de concordar que nem tudo o que parece é, ok? O que funciona hoje, amanhã já não pode funcionar. A única certeza que nós temos neste mundo é que ele está em constante mudanças. E em poucas palavras, e para terminar, as pessoas felizes não só aceitam a mudança, como a abraçam. Seu lema é: porque eu haveria de querer que os meus próximos 5 anos fossem iguais aos meus últimos 5 anos. E assim terminamos esse nosso episódio com esta reflexão. Seja adaptável, adapte-se às mudanças, seja inovador, seja uma pessoa versátil, ok? Faça um esforço. Falamos sobre a lei da causa e efeito. Faça um esforço na sua vida. Mude. Faça qualquer coisa. Não espere ser rico, não espere ter para poder mudar, mas sim faça todo o seu esforço para poder colher os frutos amanhã. Mais uma vez, obrigada por terem assistido a mais esse episódio. Vamos esperar para o próximo episódio. Um forte abraço e que tenhamos toda a coragem para sermos diferentes. Até já!